Fala, povo bonito do sétimo ano, tudo tranquilo? Espero que estejam bem. Nós vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo, ok? Não sei se vocês lembram, mas no vídeo anterior eu falei sobre equações, parte 1, ok? Agora a gente vai dar continuidade aí na parte 2. Bom, vamos lá. Nessa parte 2, ou melhor, na parte 1 a gente falou sobre adições algébricas, subtração, que é a mesma coisa, lembrando que tem que respeitar as regras de sinais. Nas multiplicações, ou divisões, vou me limitar só às multiplicações, e as divisões, quando elas surgirem, a gente desenrola. Então vamos lá. As multiplicações algébricas, ou dos termos algébricos, é mais ou menos assim. Imagine que você tenha um número, ou melhor, um termo dado por 2A, multiplicado por um outro termo também dado por 2A. É simples. Pega o coeficiente, ou os coeficientes, e multiplica eles. Então, 2 vezes 2, 4. Pega a parte literal e as multiplica também. Só que aí você tem que lembrar daquele conceito de potenciação. Multiplicação de mesma base. O que a gente faz? A gente repete a base e faz o que com os expoentes? Não soma. Então tu vai fazer o seguinte. Quando você faz A vezes A, você repete o A, no caso, e soma os expoentes. Aqui tem expoente 1 e aqui expoente 1. Então vai dar A ao quadrado. Então a multiplicação do termo algébrico 2A por 2A vai dar 4A ao quadrado. Combinado? Fechou? Olha só, outro caso. Quando a parte literal não for igual, você basta repeti-las. Então você multiplica o coeficiente, 5 vezes 2, 10, x vezes y, como não são iguais, você repete e pronto, deixa indicado. Só isso, queridos. Multiplicação de termo algébrico é assim, ok? Então esses termos algébricos vão surgir lá no meio da equação, entendeu? E a gente vai precisar saber como a gente resolve essa equação. Como é que eu calculo o resultado, né? A gente chama de raiz de uma equação. A solução de uma equação, o termo técnico é raiz dessa equação em questão, ok? Mas primeiro de tudo, a gente vai definir o que é uma equação. Equação é uma sentença matemática expressa. Então, essa parte aqui é importante, ó, por uma igualdade, ou seja, tem que ter um sinal de igual lá, e apresenta pelo menos um valor desconhecido, ou seja, uma incógnita, uma variável, uma letrinha vai aparecer lá. Então, aqui eu dei 2 exemplos para vocês, combinado? Então, tá aqui, ó, dá uma olhada nesse aqui. 4 mais 8 igual, tem igualdade, 7 mais 5. O que está faltando aqui, senhores? Está faltando o valor desconhecido, ou seja, a variável. Não tem variável aqui. Logo, apesar de ter igualdade, isso aqui não é uma equação. Fechado? Olha o exemplo aqui de baixo. Repare que eu tenho 2z menos 8 igual a 3z menos 10. Percebeu? Eu tenho a igualdade e tenho a variável. Nesse primeiro momento, ao falar de equações, a gente vai falar de equações que a gente chama de primeiro grau. O que significa isso? Ela tem a variável elevado a 1. Tá vendo que a gente tem a letrinha aqui e a gente não tem expoente? Ou melhor, ele tá ali, mas a gente não vê esse expoente, ok? É porque ele é elevado a 1. Isso significa que ela é uma equação do primeiro grau. Então a gente vai conversar sobre esse tipo de situação. Equações do primeiro grau. Fechado? Então perceba que aqui eu tenho uma igualdade e uma variável. Não vou falar com vocês ainda a respeito de equações do primeiro grau com 2 ou mais variáveis. Fechado? Vou me limitar somente a uma variável, que é o que interessa nesse momento para o 8º ano, tá? Então vamos lá. Repare que, uma vez que isso aqui é uma equação, sempre vai ter primeiro membro, que é o lado da esquerda da igualdade. A igualdade está aqui, lado esquerdo. E a gente tem um segundo membro, que a gente vai dar para os números ou os termos do lado direito da igualdade. Combinado? Fechado?
mas a pergunta que não quer calar. Depois de eu ter aprendido o que é uma equação, saber que ela tem primeiro membro e segundo membro, e aí? E daí, né, na verdade? Como que eu resolvo a equação? Repare que agora, finalmente, a gente vai estar tentando descobrir qual é o valor específico da variável naquela situação. Então, nesse momento, a gente vai começar a resolver uma equação do primeiro grau com uma variável, tá? A gente diz que a gente vai determinar a raiz dessa equação, a solução dessa equação. Então aqui está, eu tenho a situação A, que é dada pela equação. Verifique que realmente é uma equação. 2x menos 3 igual a 1. É óbvio que alguns casos dá pra gente fazer de cabeça. E ressalto que em alguns momentos da sua caminhada até o 7º ano, você viu isso aqui. Lembrando que antigamente era um quadradinho vazio, não sei se você vai se recordar lá, né? Se eu não me engano, 4º, 5º ano, a professora ou o professor colocava para você como um quadradinho vazio e você tinha que descobrir qual era o valor daquele quadradinho vazio. Então esse quadradinho vazio foi substituído por letras, né? E aqui a gente vai usar uma técnica para descobrir o resultado, o valor dela. Então repare que aqui, por ser uma igualdade, existe um único valor, um único número inteiro que traz a solução dessa equação. Combinado? Então vamos lá. A técnica é a seguinte. Para você fazer de um método mais rápido, que essa técnica que eu estou tentando passar para vocês, você precisa fazer da seguinte forma. Tudo o que for, ou o que tiver x, todo o termo que tiver a variável, no nosso caso aqui variável x, ele precisa estar em um dos membros da equação. Nós vamos adotar o primeiro membro, ou seja, o lado esquerdo. Tudo o que tiver com a variável, ou seja, o termo algébrico que tiver a variável, eu vou deixar no primeiro membro. E todos os termos que não tiver a parte a variável, você vai jogar para o segundo membro. Só que tenha uma atenção. Quando você jogar para o segundo membro, você trocar de lado, combinado, você precisa alterar a operação matemática. Então, se você precisa trocar de lado e um número está somando de um lado, ele passa para o outro lado subtraindo. Ou vice-versa. Se ele está de um lado subtraindo, ele passa para o outro adicionando. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Ou se ele está dividindo, ele passa multiplicando. Por exemplo, esse menos 3 aqui, ele vai ter que rapar daqui. Ele vai ter que ir para o outro membro. Por quê? Qual o objetivo para se calcular uma raiz de uma equação? Você precisa isolar a variável, deixá-la sozinha. Só que você precisa respeitar algumas etapas que eu estou fazendo com vocês. Então repare, o primeiro passo eu vou passar esse 3, ou melhor, esse menos 3 para o outro lado, para o segundo membro. Então vou repetir o 2x, que ele ficou quietinho no primeiro membro. O 1, que já está lá. Repare que esse 3 aqui, ele está negativo, ou seja, eu tenho o dobro de um número, menos 3, tirado 3, subtraído 3. Então eu vou passar para o outro lado ele somando. Olha lá. Ah, ok. O que eu faço agora? Resolve a continha. 1 mais 3, 4. Repete o 2x. Olha lá. Ok? Beleza até aí? 7º ano. Fechado? Repara o seguinte. Aqui, você já viu lá em linguagem algébrica que isso aqui representa o dobro de alguma coisa. Se isso aqui é o dobro de alguma coisa, então logo a operação matemática que eu estou fazendo aqui, uma vez que a gente acabou de falar que tem que deixar sozinho de um lado a variável, a incógnita, eu tenho que tirar esse 2 do lado aqui, tem que passar ele para o outro lado. Então se ele está multiplicando o x, ele passa dividindo. Então fica x igual a 4, que já está lá do outro lado. Aí o 2, ó, ao invés de você escrever aqueles 2 pontinhos da divisão, escreve em fração. Por quê? Existem casos que não vai dar para você simplificar. Certo? Que é o caso do exemplo B, que eu já vou te mostrar. Aí você simplifica aqui essa fração. Ó. Então, 4 dividido por 2, x é igual a 2. Beleza. Então, a raiz dessa equação aqui é 2. Combinado? Segundo exemplo. Mesma técnica.
Vou tentar isolar a incógnita respeitando cada etapa. Primeira etapa, deixa o termo algébrico que tem x de um lado e os que não tem x, joga para o outro lado trocando a operação. Então esse mais 1 vai passar para o outro lado, ó, repete o 6. Isso aqui não é vezes não, tá, gente? Isso aqui é o ponto final que eu coloquei. Passa o mais 1 como menos 1. E repito o 2x aqui, ó. Olha lá. Fechado? Então aqui eu vou resolver, ó. 6 menos 1, 5. Detalhe, hein, galera? Tem que ser nessa sequência aqui, ó. Cada linha do seu caderno aí, você vai escrevendo o raciocínio. Não pode ser de qualquer maneira, tudo bem? Então, 6 menos 1, 5. Vou repetir o 2x. Olha lá. Nesse momento, eu vou ter que isolar a incógnita, deixá-la sozinha de um lado. Então, eu vou passar o 2 para o outro. Então, eu repito o 5, que já está lá, não faço nada com ele, não muda a operação, não faço nada. Assim como o 1, ó. Olha lá, o 1 continua do mesmo jeito. O 3, que era negativo, passou positivo. Ou somando, né? Repito o x aqui. Pronto, ó. Meu objetivo já foi alcançado. Deixei o x sozinho. E o 2, que está multiplicando o x, vem para cá, dividindo. Repare que não dá para dividir 5 por 3. Ou melhor, até dá, mas vai dar uma dízima, talvez, ou um número com vírgula. Então, não precisa se preocupar. Deixa assim e acabou. A não ser que a fração dê para simplificar, e você simplifica. Então, deixa ela ficar irredutível. Fechado? Beleza? Só isso, galera. Assim que a gente calcula ou determina a raiz de uma equação. Tá? Existe um outro caso que você vai ver aí no seu livro, ou em alguma listinha que eu passar para você, que você não precisa, na verdade, determinar a raiz da equação. Você não precisa resolvê-la, calcular a raiz, determinar a solução. Não. Ele está pedindo para você verificar se um determinado número é raiz ou não de uma equação dada. Fechado? Então, está aqui um exemplo. Ó. Verificar se menos 4 é raiz da equação 2x mais 8 igual a 0. O que você vai fazer? Você tem dois caminhos. O mais prático é você resolver a equação que ele te deu e verificar se a raiz dela de fato dá o menos 4 que ele está afirmando lá. Se por acaso você adotar esse primeiro método aí, resolver essa equação e não der o resultado que ele está te pedindo, que ele está te perguntando lá, que ele está pedindo para você verificar, você vai simplesmente dizer não, no caso aqui, ó, menos 4 não é a raiz da equação. Ponto, acabou. Agora, se for, o cálculo já vai justificar. Combinado? Esse é o primeiro método. O segundo método, eu vou fazer os dois, tá? Você vai, onde for x, onde tiver a variável, você vai substituir o número, ok? Vai resolver a conta e vai ver se dá o resultado que ele está te dizendo, que ele está te afirmando na sentença. Olha lá, ele está dizendo que o dobro de um número mais 8 é igual a 0. Você vai verificar se realmente dá 0. Então, vamos para o primeiro método. Qual é? Resolver a equação para determinar a raiz dela, normalmente. Então, eu faço 2x, esse mais 8 vai passar para o outro lado. Igual. Como é 0, eu não preciso me preocupar com 0, porque 0 é nulo, é nada. Então, eu só boto o menos 8. Olha lá. Fechado? Vou tirar o 2 do lado do x, menos 8. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Olha lá. Ah, então eu tenho que x é igual a menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Olha lá, sétimo ano. Fechou? Repare que esse menos 4 é o valor que ele está pedindo para você verificar se é raiz. Sim ou não? Não é raiz? É raiz. Então vou botar aqui, ó. Esse é o método 1. Fechado? Método 1. Método 2 aqui, ó. Quando se tratar de verifique se número tal é a raiz da equação. Você vai pegar esse número e vai substituir onde é x. Ó. Então você adota o seguinte. Aquele mesmo esquema que a gente viu na aula anterior. 2x significa o dobro, 2 vezes alguma coisa. Então eu boto 2 vezes esse alguma coisa que eu vou substituir por menos 4. Mais 8. Eu vou verificar se essa minha conta aqui tem que dar quanto? Olha lá, ó. 0. 2 vezes menos 4 é que eu tenho um produto de sinais diferentes. Ok? Sinais diferentes dá sempre negativo na multiplicação. 8. Repetiu mais 8. Olha lá o que eu tenho. Ah, são simétricos, olha só. Eles são opostos entre si. Então, fechou. Quando isso ocorre, na adição vai dar 0.
Tá vendo? Então verifique que o menos 4, de fato, é raiz da equação. Por quê? Pelo primeiro método, a gente achou a raiz dele, da equação, valendo menos 4. Pelo segundo método, que é o método da substituição, eu verifiquei que, segundo a minha conta, lá quanto tem que dar? 0. Eu resolvi a expressão, ou seja, onde era x eu substituí por menos 4, resolvi a expressão e verifiquei que, de fato, dá 0. Então é isso aí, galerinha. Essa é a tua missão, ok? Então, se for necessário, vai pausando o vídeo com calma, vai anotando tudo isso aqui que eu escrevi. Fechado? Exercitem e desejo sucesso a todos, bons estudos. Até logo e Wakanda Forever. Beijo, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.